Zero. Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo no nosso canal e a gente já deixa o convite aí para que vocês nos sigam, se inscrevam no canal, ativem o sininho e deixem as suas opiniões nos comentários. Apesar lá do craque Daniel falar que ninguém está aí para seus comentários, a gente está, cara, até porque vão ser poucos, então a gente vai conseguir ler de boa. Espero que não sejam poucos. Fala aí, André Moreno, beleza? Beleza, meu caro. A volta dos que não foram, mais uma vez, no nosso Exato. querido canal Mentalidade Esportiva. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que nos assistem. E hoje a mensagem está mais do que clara aí na nossa tela. Vamos simular desde as 16 avos de finais e cravar aqui o campeão. Lembrando que o Mentalidade Esportiva acerta um, somos uma equipe, né? Acerta um, acerta todos, erra um, erra todos. Cravamos o último campeão de Copa do Mundo aqui. Não, brincadeira, erramos, né? O Juliano cravou. É. Não, Como isso tudo bem. a gente errou, né? Mas o Juliano cravou. E o Juliano é um membro do Mentalidade Esportiva. Então o Mentalidade Esportiva acertou um pouquinho, ou não? Claro, porra, é isso aí. Porque a gente fez isso. Até vou convidar vocês no meu canal lá, Juliano Taliati. Eu fiz da Copa toda a simulação dos jogos e tal. Assistam lá. Então, dessa última vez, a gente chegou na semifinal. Uma semifinal era Inglaterra e França. Aí eu não cravei, que eu coloquei Inglaterra. É bom falar isso, né? E acabou passando a França e por pouco passa a Inglaterra. E a outra era Argentina e Brasil, e eu dei o Argentina, e para mim a Argentina seria campeã, acabou sendo a Argentina campeã, então, mas não contra a Inglaterra. E quem desempatou foi o Maicon, e que também era integrante aí do Mentalidade Esportiva. Até temos, Famoso. a gente tem que colocar, a gente não pode mais, não tem mais as imagens, né? De colocar o Michael aí, que seria ótimo. E o Chicão, que fez muitas entrevistas e bate-papo com a gente, tanto no Mentalidade quanto no meu canal. Então é isso, Exato. acertamos, né, cara? Acertamos e erramos, estamos juntos. Então a gente está aqui para cravar o campeão da Copa do Mundo 2026. Muitos dizem que é a Copa das Zebras, né? Eu acho que é uma tendência, mais seleções, né? Mais seleções julgadas como fracas passando. Para mim a grande zebra é o Uruguai, né? Apesar da Espanha tá abaixo, por exemplo. Enfim, já vou me adiantando aqui. Vamos analisando, a gente vai falando das seleções. Então, aí é legal você falar isso, a gente vai fazer aqui e tal, e convido vocês a assistir tudo, deixar os comentários igual eu falei, mas para você, o Uruguai é a maior decepção? Cara, no resultado, eu acredito que sim. Eu acredito que Mais é do que a Turquia? Eu fico mais do entre que. Uruguai e Turquia, cara, assim, porque eu Ah, entendo, acho que o Uruguai tá num grupo mais fácil, era para o Uruguai ter passado, ele nem ter conseguido se classificar, foi estranho, mas a Turquia, cara, eu achava que a Turquia ia ser primeira do grupo, pô, já foi muito mal. sim. Saiu em último, né? Foi a penúltima. É. Eu acho que o Uruguai foi o último colocado. Nossa senhora, meu Deus, É. que coisa horrorosa. Não, assim, pra mim o Uruguai é uma. A gente espera muita coisa do Uruguai, né? Pela camisa, pela força, pela tradição. Ah, não gosto do Uruguai, o que gosto do Uruguai, queria muito que o Uruguai. Eu acho que fez um jogo É, razoável contra a Espanha, por exemplo, mas, enfim. Vamos lá, vamos falar dos vamos confrontos. lá, vamos lá, vamos lá. Vamos começar na Alemanha e Paraguai aqui. O que você Vamos acha? começar. Não, eu acho que a gente tem que começar já de colocar, porque a gente está gravando esse vídeo. São 8 horas e 4 minutos agora de domingo, então o Canadá já passou pela África do Sul, a gente já coloca o Canadá lá, né? Isso. Então, e tanto é que esse vídeo vai hoje ainda no canal, até porque, né? Vamos lá. Vamos lá, Andrew. Beleza. Alemanha e Paraguai? Sim. Alemanha, né, cara? Apesar de É, não estar fazendo uma boa. Fazendo uma Copa meio irregular, mas tem uma boa seleção. E o Paraguai tem muitas limitações, né, cara? eu esperava mais do Paraguai, até na estreia mesmo. Aquele sacode para os Estados Unidos, eu sinceramente não achei que seria assim aquele jogo, não. A Eu Alemanha, também não. né, perdeu para o Equador, a gente não sabe muito bem o que esperar, mata-mata, mudando a chavinha, mas eu acho que a Alemanha aqui para mim também. É isso aí. Para mim também. Paraguai também poderia, para mim, estar abaixo do que poderia jogar, né? Sim, sim.
é uma Copa muito competitiva, né, cara? Assim, Cara, as seleções são muito boas. Eu não acho que tem. Aumentou e mais gente joga. Não é bem que são fracas, não são mais aquelas favoritaças, favoritonas e que só elas vão chegar, né? você levanta essa bola, pra mim, cara, a grande assim que tá se pondo dessa maneira e que demonstra isso, pegando esse espaço é a França, né? Aqui, França e Suécia, pra mim a França passa, ganhou os 3 jogos, né? Ganhou bem, apesar da Noruega ter tido a ousadia de vir a campo com o time reserva, né? Muitos dizem pra fugir do lado da chave para outra chave, enfim, não sei, não dá para saber, né? Eu acho que não. É. Sinceramente, eu arriscaria que não. Mas eu acho que a França, eu cravo aqui que a França passa pela Suécia, Juliano. Então, a Noruega, ela, contra a França, ela, assim, tipo, beleza, eu fico de boa com segunda colocação e vou, se eu perder, eu vou para o outro lado e eu ainda dou ritmo de jogo para os outros jogadores. Você faria isso, Juliano? Provavelmente não, mas eu não sei exatamente o que foi debatido lá e tal. Eu cravo a França também, a Suécia é bem limitada, inclusive eu estava torcendo, apesar de ter um ataque poderoso, acho que o ataque da Suécia é poderoso, eu queria muito que a Suécia passasse, ganhasse do Japão para o Brasil pegar a Suécia. Eu acho que seria melhor e acho que a França teria mais trabalho com o Japão. Então, Juliano pronto. torcendo para o time do Neymar Júnior. É isso aí. Outros tempos, né? Qual é o time do Neymar Júnior? Seleção brasileira. Não, não, é a seleção brasileira, não é o time do Neymar Júnior de É o jeito time nenhum. de todos os brasileiros, né? Pô, que se fosse eu não ia torcer, não. Tá Agora certo. eu sou cancelado. Tudo bem. Holanda e Marrocos. Quer começar? Olha, jogo difícil, hein? Jogo duro. Eu também acho, mas eu fico com a Holanda, cara. Para mim, a Holanda tá jogando muito bem, o Gakpo pela esquerda, a defesa tá muito boa, o time tá equilibrado, fez uma primeira fase excelente. Marrocos, esperava um pouco mais de Marrocos. Marrocos começa os jogos muito bem, depois vai caindo. Eu fico com a Holanda, e você? Eu acho que o Marrocos veio com essa carga de 22, né? Mas longe do futebol que a gente viu em 22. Se você assistiu, eu não assisti, né? Porque foi exatamente a hora do jogo contra o Brasil, mas sofreu contra o Haiti, né? Perdeu o jogo? Não me lembro. Foi 3-2, não me lembro se foi pro Marrocos ou Não, Haiti. venceu, venceu. Venceu de Marrocos 3-2, né? ganhou. Mas enfim, penou pra vencer o Haiti. Eu acho que a Holanda passa aqui também. Eu tava lendo, cara, o Memphis está entre os 5 jogadores que mais correram aí no seu tempo de jogo, né? No Corinthians ele não deve fazer metade disso. Enfim. É o Rames Rodrigues holandês. Você vê como é que é o futebol, né, cara? Por exemplo, o Neymar que você citou aí e o Memphis tá para o outro, né? São os maiores artilheiros de suas seleções. Então, isso Sim. diz muito a minha teoria sobre o número de jogos e seleções mais acessíveis, assim. Mas a gente esqueceu de falar para quem a gente vai torcer, né, cara? Paraguai e Alemanha. Eu vou torcer para Paraguai, eu acho que a Alemanha passa. Suécia e França. Cara, acho que eu vou torcer para a França mesmo. Apesar de que na hora que eu estiver vendo o jogo, eu vou querer que a Suécia ganhe, mas acho que é legal ter esse time francês continuar na Copa. Holanda e Marrocos, eu vou torcer para Marrocos, mas acho que a Holanda passa. Você segue o relator ou não? Não, eu vou torcer pra Suécia, cara. Vou torcer pra Uhum. Suécia. Assim. Eu quero que os adversários futuros do Brasil sejam os mais É, simples possível, assim. Mas é claro, né? Esportivamente seria muito bacana ver a França, o Mbappé, essa final França e Argentina de novo, já pensou? Enfim. Portugal e Croácia. Cara, Portugal tá aí. Outra seleção que pra mim foi abaixo, né? Alguns demais. problemas de bastidor também. É, com relação ao Cristiano Ronaldo. Eu acho que o Cristiano não acho que ele é o cara que. Vamos lá. Ele é um cara que atrapalha o time? Não acho. Mas é mais custoso jogar em torno do Cristiano Ronaldo, por exemplo, do que em torno, no caso da Argentina, pro Messi. Porque o Messi faz a equipe jogar. O Cristiano, ele não faz a equipe jogar, né? Ele é o cara do toque final, assim.
E o Portugal vem tendo muita dificuldade de criar jogadas, né? Então, eu achei a fase de grupos da seleção de Portugal bem abaixo. A Croácia, que é um time mais cansado, né? A gente viu ali contra a Inglaterra, é um time mais velho. Mas olha, sinceramente, eu não vejo um favorito. Pelo que a gente está vendo, se olhar o papel, sim. Mas pelo que a gente está vendo, eu não vejo um favorito muito distante, não. Mas eu vou dizer que o Portugal vai passar aqui. E eu Aham. torço para a Croácia. Tá. Eu assim, o Cristiano Ronaldo é um dos maiores e melhores jogadores da história desse esporte, né, cara? Sem Eu não dúvida. acho que vai ser a última Copa dele, eu não cravo isso. Eu não cravo, eu acho que O próximo é em 45 anos, Portugal, né? eu acho que ele tem chance de jogar. Ele é o Cristiano Ronaldo, ele é um obcecado, ele ama fazer isso. É, Portugal entra Copa, sai Copa, a gente sempre acha que Portugal vai bem, Portugal com uma seleção sempre muito forte e não consegue jogar, né? Assim, apesar de produzir excelentes treinadores, eles não usam esses treinadores lá. E o Martins, o treinador da seleção portuguesa, sinceramente, cara, eu acho que deixa muito a desejar, assim. Portugal joga mal, tem muitos problemas internos, alguns jogadores de Portugal e também da seleção da França foram até o final da temporada, então estão mais gastados. Isso acho que pode aplicar à Alemanha também. Eles foram disputando ali alguns jogadores também da Inglaterra, jogadores do Arsenal, que são de seleções. Isso é bom colocar, apesar de que na França o campeonato francês é mais sossegado e tal, eles foram mais poupados, mas esses caras chegam com uma carga de jogos muito grande no final do ano. E chega na Copa, sim. É, então, aí vai ser engraçado, porque eu acho que eu vou ser o contrário de você, acho que passa a Croácia, mas eu vou torcer para Portugal. Então, mas não tem problema não, pode botar Portugal aí, pode ficar com seu palpite, porque é Eu um acho jogo que. realmente muito difícil. Então, isso diz muito, né, sobre o jogo, porque eu também cederia. Eu acho que é completamente possível que a Croácia passe de fase aqui. Eu fui mais pelo que a gente tem. Você quer decidir na sorte? Pode ser, pode ser. Peraí, Vai pegar a moeda aí da. tem uma Um moedinha lado é aqui. o Lux Collor, o outro é o Casas Bahia. Aqui essa moeda de 1 libra. Ah, 1 libra esterlina. Aqui, ó. Ah, se der aqui, ó, da Croácia, se der cara, se der coroa da Croácia, se der cara, é Portugal. Passa Portugal, ó. Show. Então passa Beleza? Portugal. Aê. Nossa, muito científico isso aí. Ah, mas Extremamente. extremamente. Ô, Andrew, agora vai um pouquinho para outra chave, cara. Você quer deixar o Brasil por último? Mas começa de baixo para cima aí, pô. Vamos pro outro lado lá. Tá, não quer terminar aqui não? Ah, vamos lá, vamos pro outro lado, vamos fazer um pouquinho lá, depois a gente volta. Pode ser Tá, de baixo para cima se você quiser. tá bom. Colômbia e Gana, quer começar? Já Quero comecei sim, eu, né? vou torcer para Colômbia e apesar de torcer muito para as seleções africanas nessa Copa, e elas chegam forte, porque eu acho isso porque as eliminatórias africanas elas são fantásticas, seleções excelentes, jogadores é, incríveis, seleções jogando muito bem, em todos os sentidos, tático, técnico, psicológico, físico, coisa linda ver seleções africanas. Mas eu também torço pelas Sul-Americanas e vou torcer e acho que passa a Colômbia. Vai ser um jogo duro, né? Esse último jogo agora da Colômbia contra Portugal, pra mim, Colômbia foi melhor no jogo. O Melhor. impedimento, assim, pô, ridículo, né, cara? A pontinha do pé do jogador da Colômbia. Gana fez 4 pontos, se eu não me engano, na fase de grupos, venceu. É uma boa seleção. É uma boa seleção, é um grupo duro, né? Com a Croácia, com a Inglaterra. Acho que vai ser um jogo disputado. O Ramos Rodrigues jogou muito bem contra Portugal. Se a gente vê esse Rames em campo de novo, acho que
a Colômbia tem muita chance de passar de fase. Eu vou de Colômbia aqui também. Que tem o nosso querido Andrés Gomes, tá? Tem que colocar o Andreas Gomes lá e a vitória é certa. Ô, sei clubinho, nossa, imagina se tivesse. Mas Gana tem uma dificuldade muito grande de tomar gol, cara. É, O técnico português é um psicopata da defesa, cara. Ele é um psicopata. tomou dois da Croácia, né? Mas não tomou gol do Panamá nem da Inglaterra, Pois né? é. Nessa fase de grupos. Então, e a Colômbia patinou um pouco, né? Não começou a Copa tão bem. É, Foi enfim, crescendo, né? Meio como o Brasil também. Argélia e Suíça. Suíça. E aí, cara? Confesso que eu não tenho muito repertório pra falar. A Suíça tem uma boa seleção, ela tem jogado melhor em transição. Eu vou torcer para a Argélia, mas a Argélia tem uma defesa muito fraca, o goleiro é o Zidane, né, filho do Zizou, Sim. um dos maiores da história. E é também o goleiro mão de madeira. Aí o outro cara jogou no lugar dele no último jogo agora, que tinha perdido a vaga para ele. É pior do que ele e ele também é fraco. Então assim, para mim passa a Suíça. Eu vou torcer para a Argélia, cara. Mas se chutar no gol, meu querido, se chutar no gol, é perigoso. Então, para mim, a Suíça passa porque tem um time mais equilibrado, um goleiro melhor. A Argélia, um goleiro muito fraco, uma defesa ruim. A Argélia já foi boa, tem o Mahrez, então, assim, é um time veloz que produz muito. Tomara que a Argélia passe, mas eu acho que passa a Suíça. Mas ex-City, né? Sim, senhor. Jogadoraço. Podia ir pro Vasco. Sim, cairia muito bem. Boa. A Argélia, se eu não me engano, empatou 3-3 na fase de grupos, aí tomou 3 da Argentina, tomou mais 2, então é uma defesa muito frágil, né? Meu goleiro ruim. Os goleiros ruins. Cara, são fracos, rebate toda hora, goleiro pequeno, joga a Sim, bola pro meio da área. sim. Meu Deus. Aqui eu também vou de Suíça. É, Egito e Austrália, um outro confronto das 16 avos de finais. O Egito que tem o Salah, o Egito empatou com a Bélgica, né? Também empatou com o Irã, então é outra seleção que patinou. Aliás, cara, se a gente for falar de patinar aqui, tirando a Argentina, a França e mais uma seleção, ninguém tá 100% nessa Copa, né? É, Então é uma Copa muito competitiva. O Brasil começou empatando bem também. jogada. O México, né? O México ganhou os três, não é isso? O México acho que ganhou também, mas fraco também, né? O México é bem fraquinho. Sim. Eu acho que é o México de sempre que perdeu como sempre e correu como nunca, né? Aquela famosa frase. Aqui eu vou de Egito, cara. Eu também vou de Egito, tem uma seleção melhor, tem os jogadores mais tarimbados, mas a Austrália, os jogos que eu vi da Austrália, e eu estou tentando ver o máximo de jogos que eu posso, inclusive vendo os compactos depois, vendo alguns comentários assim. A Austrália não está jogando mal, não, cara. Até a Nova Zelândia me surpreendeu muito, Gil, fez algumas partidas interessantes. Mas passa o Egito para mim também. Cara, as seleções da Oceania é muito complicado, né? Porque E vou torcer para o Egito. eu vou torcer pro Egito também. E aqui eu vou torcer pra Argélia e Colômbia. As seleções da Oceania tem pouco ali por perto, tem poucos adversários, né, cara? A gente Mas enfrenta assim, a seleções Austrália, ela boas. disputa a eliminatória da Ásia, né? Sim, Porque ela sim, era muito fácil. Então, e lá sim, ela tem adversários bem mais fortes, né, cara? Futebol asiático é um bom futebol, né? Muito bom. sim. Japão, principalmente, a seleção do Japão é uma seleção que, sem brincadeira nenhuma, pode ser campeã do mundo, cara. Boa, a seleção japonesa é uma seleção excelente. É a favorita? Sim, Óbvio que não é. Mas poderia ser sim campeão. sim. Argentina e Cabo Argentina e Cabo Verde. Verde. A Argentina passa e vou torcer pela Argentina. Aqui eu vou torcer para a seleção. Eu sei que aqui o pessoal vai me dar pedrada e tudo bem. Eu sei que o Endo vai torcer para Cabo Verde e é legal demais Cabo Verde, mas eu vou torcer para a Argentina passar, cara. E temos mais Lionel ET Messi na Copa.
Eu acho que a seleção de Cabo Verde se demonstra uma seleção muito organizada, né? Que É se boa defende muito seleção, cara. bem, né? Jogou bem. Se defende bem em 2 jogos. Eu acho que em 2 jogos não tomou gol nessa Copa. A questão é o ataque, né? Também em 2 jogos não fez. Vem de 2-0-0. Eu acho que vai ser um jogo muito complicado. Sim, eu vou torcer pro Cabo Verde. Apesar que a Argentina, eu sou, pô, muito fã do Messi, né? Um dos fatores de eu torcer um pouquinho contra Portugal é que eu não quero de maneira nenhuma que o Cristiano ganhe essa Copa e alguém de maneira enlouquecida argumente que ele de alguma forma pode ser melhor que o Messi, porque não é. Quem acha isso é burro. Ah, cara, assim, é opinião. Eu respeito a opinião, quem achar isso. Eu acho que Eu o não respeito, problema, não. eu respeito, cara, apesar de que você sabe que eu sempre optei pelo Messi. Eu Sim. gosto mais do Messi, sou mais fã do Messi, mas eu também sou fã do Cristiano Ronaldo. E com o tempo eu fui largando um pouco isso e fui coração menos peludo e fui curtindo mais o robozão. Então, tem pessoas que pensam bem diferente de você, querem que ele vença. E assim, agora cada um foi para um lado, pode ser uma final, Portugal e Argentina, cara. É possível. Sim, sim. Teria uma grande final. Mas assim, final das contas, eu também acho que a Argentina se classifica. Inglaterra e República do Congo, eu acho que a Inglaterra passa. A Inglaterra a gente sempre tem esse pé atrás com ela, né? Por todo o histórico de Inglaterras que a gente via recentemente, até em 2022 chegou uma seleção bem armada. Esse ano tem uma boa equipe, com Kane liderando, né? Bellingham, enfim. Eu acho que a Inglaterra passa. E vou torcer pro Congo. Eu vou torcer para a República Democrática do Congo. Acho que esse jogo vai ser bem apertado. Acho que esse jogo é intrincado para a Inglaterra, que tem tido muita dificuldade em furar alguns bloqueios. Mas eu acho que passa a Inglaterra. Mas eu não tenho convicção desse jogo da Inglaterra passar com facilidade, não. Se passar, vai ser surpreendente para mim. Engraçado, os ingleses são interessantes, hein, cara? Sim, Eles falam que eles são os pais do futebol e o título voltando para casa. Cara, isso é uma piada. Não, cara, assim, até os jogadores ingleses, né, cara? As promessas inglesas, assim, todo mundo é. E seleções Desde. excelentes, Andrew. Eu, Sim, não, assim, desde sim. 2002, não, desde 98, cara, você vê, assim, seleções fabulosas da Inglaterra, excelentes seleções. E, cara, os caras não conseguem jogar, mas eu vou te falar um negócio que eu nunca vi numa seleção inglesa, como eu tenho visto nessa. Os caras estão muito afim de jogar pela Inglaterra, algo que não acontecia tanto, porque lá tem muita rivalidade dos clubes, é muito fragmentado isso. E eu acho que o catalisador disso aí é o Harry Kane, que é um jogador que eu sou extremamente apaixonado, porque ele me lembra muito o Roberto Dinamite, muito, muito, muito mesmo. Eu não lembro, eu acho que eu nunca vi ninguém fazer essa comparação, já faço comparação. Ele arma, ele faz gol, ele bate falta, ele é um cara maior, assim, e tem muita técnica. Quem acha que o Roberto Dinamite era um centroavante trombador, sim, obviamente muitos não viram, né? O Endo, por exemplo, nem sonhou em assistir, mas não era, cara. Ele também trombava se precisasse, mas ele era um cara muito técnico, assim. Então, eu amo o Harry Kane, cara. Por isso eu gosto. Espero até. Eu vou torcer para o República Democrática do Congo, mas se a Inglaterra passar pelo Harry Kane, eu não ficaria chateado, não. É. Não, o que eu ia dizer é que, assim, até os jogadores ingleses, você pega uma relação das promessas, assim, a expectativa que se colocava e o que eles se tornaram, tem muito disso também, né? Dá pra fazer uma Hã? analogia um pouco. O Rashford, Tá. por exemplo. O Rashford no início da carreira, o Bellingham talvez seja uma coisa fora dessa casinha. Assim, o Rashford, desde Beckham, né? O Beckham foi o jogador que tanta gente fala? Não sei, sinceramente, né? O Juliano tem mais Ah, carta. ele foi muito bom, cara. Ele foi muito bom. Mas ele mesmo sabe que ele não era esse craque todo, mas ele era um cara que jogava pro time, cara. Ele era muito importante, batia bem na bola, um cara que treinava muito bem. Só que o fato dele, ele ter sido assim,
um cara muito ligado, assim, por ser muito bonito e fazer propagandas e estar sempre na mídia, já numa época que não era tão comum, as pessoas tinham raiva dele. Isso chama inveja. Ele não foi do nível assim do Zidane, ele não foi no nível de um Ronald, claro, do Ronaldinho Gaúcho, do Ronaldo, é óbvio, não foi do nível desses caras. Mas, por exemplo, eu prefiro, ele e o Figo, não sei te falar quem jogou mais não, cara. Né? Era bom, muito bom jogador. Sim. México e Equador. O Equador teve uma campanha heróica, né, cara? Assim, Quer ir pro outro lado, Andrew? Te pode cortando ser, aí. Vão pro pode outro ser, lado? pode ser. Boa. Espanha e Áustria, então, né? A Espanha. Isso. Quer começar? Tá, já que eu fiz o som aqui, a Espanha tem feito uma Copa ruim, né, cara? A Espanha troca muito passe, não consegue infiltrar, mas se jogar o Williams e o Yamal, eu acho que a Espanha vai conseguir furar mais os bloqueios. Para mim, a Espanha era a segunda força da Copa e eu acho que tem esse potencial ainda, mas não mostrou isso. Sim. A própria, para mim, a Argentina, que viu mais de trás assim, passou e para mim hoje é a segunda, hoje talvez seja a primeira força, mas a gente tem que ver nos embates aí. Eu acho que passa a Espanha e, cara, o Áustria, cintura dura demais também. Não tem, acho que é um jogo assim, vou torcer para a Áustria porque é mais fraco, mas para mim passa a Espanha. Eu também vou torcer para a Áustria, mas acho que passa a Espanha. Fez uma primeira fase bem abaixo do que a gente esperava, né? O Yamal, ele entrou depois, né? Ele começou no banco por conta da lesão. Mas uma seleção com muita dificuldade para atacar, para criar jogadas. A gente teve a notícia do Cucurella sendo o novo lateral aí do Real Madrid, né? É o novo Carvajal. E o Real Madrid que não tem nenhum representante, né, nessa Copa do Mundo. Se não me falha É, agora, na Espanha, né? na Espanha, na Espanha. É. Enfim, mas é mata-mata. Acho que há uma boa chance de virar a chave aqui também. Vou de Espanha. Estados Unidos e Bósnia. Bósnia de Dzeko ainda, né, cara? Impressionante. É, Cara, Chico, os Estados Unidos fez uma fase de grupos, começou bem, né? O time da casa venceu, se eu não me engano, os dois jogos, perdeu um, né? Tem um time treinado pelo Pochettino, que eu acho que conseguiu organizar bem essa equipe. É a equipe da casa, eu acho que isso é um fator importante também, né? No quesito animosidade, de como essa equipe vem para campo. E a Bósnia, cara, eu vi o último jogo da Bósnia, da classificação, sofreu muito. Foi histórico, a primeira classificação em Copa do Mundo para uma fase de mata-mata. Assim, eu jamais vou torcer para os Estados Unidos, mas eu acho que ele vai passar de fase aqui, tá? eu também acho que passa o Estado, apesar do Wendy já ter colocado ali, eu também Perdão. acho que. Não é brincadeira. Eu acho que os Estados Unidos também passa. Para mim é surpreendente os Estados Unidos terem jogado tão bem, não pelos jogadores que tem e nem pelo técnico, mas eu acompanhei a CONCACAF e os Estados Unidos muito mal, jogando os amistosos muito mal. E chegou na Copa, eles subiram bem o nível. Tem um Pulisic, que é um jogador que eu, assim, acho um jogador excelente, que lá nos Estados Unidos eles tratam ele como se fosse o LeBron James, né? É uma piada, mas ele realmente é um ótimo jogador, joga num dos maiores times do mundo, que é o Milan. Eu vou torcer para a Bósnia, aí você vê, né, cara, pô, a antiga Yugoslávia, que eu ainda cheguei a assistir, você tinha é, seleções fantásticas, aí você desmembra, você, Croácia chega, Bósnia chega, Sérvia geralmente está nas Copas, é incrível. Eu acho que passa os Estados Unidos e vou torcer para a Bósnia. Show. Bélgica e Senegal, bom jogo, hein? Bom jogo. Agora eu começo. Para mim, passa Senegal. O Senegal tem feito uma Copa muito boa, jogou muito bem, principalmente no primeiro tempo contra a França. Uma seleção envolvente, joga rápido,
joga bonito. Quando eu digo joga bonito, joga tecnicamente bem. Eu gosto, apesar de saber que a Bélgica vai ser a favorita da maioria, para mim, passa Senegal e vou torcer pro Senegal. Não, eu também acho que passa Senegal. Diferente de você, cara, eu esperava um pouco mais desse Senegal na fase de grupos, assim. Eu acho que sim, fez um Eu bom, também não esperava mais também. né? Eu não esperava tanto dos Estados Unidos, foi o que eu falei. Ah, sim, sim, então, perdão. É, eu não esperava, eu esperava mais do Senegal, perdeu 2 jogos na fase de Hum, grupos, né? Fez um bom primeiro tempo, sim. Perdeu muitas chances, inclusive, contra a França de fazer mais gols ao longo do jogo. A Bélgica abaixo, né? Uma equipe que sofreu bastante na fase de grupos. No final, na última rodada, desencantou, né? Ganhou de 5-1 da Nova Zelândia. Mas aqui eu acho que passa Senegal. E assim, vamos lembrar que Senegal pegou um grupo com França e Noruega. A Noruega tem uma excelente seleção, passou de passagem no grupo da Itália nas eliminatórias da Eurocopa. Tem o Haaland, que é um psicopata da área, eu acho que foi um problema. Ele poderia ter jogado esse jogo, que ele largaria um lá na França, mesmo com o time reserva. Inclusive, a Noruega perde um pênalti. Então, assim, eu Sim. acho que, né, o Haaland, o pessoal fala não é Haaland, é Haaland. Aí fala Roland é foda, né, cara? Mas é o Roland, né? Pra mim passa Senegal e vou torcer pro Senegal também. Só fui botar o celular pra carregar. No problem. México e Equador. E aí, Juliano? Você acha que o México passa ou o Eu Equador acho é que mais passa o forte? Equador. Equador, acho que poderia ter feito uma primeira fase melhor. Eu gosto muito da seleção do Equador. Para mim, melhor do que a seleção mexicana. Para mim, passa Equador e vou torcer muito pelo Equador, cara. Apesar de gostar do México, tá? E o México era para ser assim uma potência do futebol mundial. Eles amam o futebol, tem estádios excelentes, tem clubes fortes, eles investem. Caraca, o México, caramba, o México, assim, nunca passou das oitavas, né? Agora, no caso, tem a 16 avas de final. E o México tá aí. Para mim não passa não, cara. Para mim passa o Equador. E é curioso porque se você pega a primeira fase dos dois, é diferente, né, cara? O México venceu os 3 jogos que fez, mais com seleções, né, convenhamos, mais fracas. E o Equador, não. Mas para mim conta muito também o último jogo, né? Essa vitória contra a Alemanha, eu acho que traz a equipe de novo pro campeonato. E jogou muito bem contra a Costa do Pô, Marfim, cara. sim, Foi um jogo excelente, estava 0-0 até no final e a Costa do Marfim marcou ali. Então, pô, e são equipes parecidas. A Costa do Marfim é uma seleção muito forte, cara. sim, sim. Mas eu acho que o Equador passa. O Plata fez um gol no Neuer, hein? Quem diria? É. O Neuer que veio fazendo uma Copa do Mundo abaixo, assim, do Neuer, né? Sim, sim. É... E aí Costa do Marfim e Noruega. Bom, são duas seleções fortes também, né? A Noruega é a primeira Copa do Haaland já quebrando, não quebrando recordes, provavelmente título, mas enfim, demonstrando todo o peso que ele representa para o futebol mundial, né? Desde do Borussia, enfim, até antes. Eu acho que vai ser um jogo muito disputado. A Noruega é uma equipe muito dura, né? Assim, muito tem aquela agressividade, mas aquela agressividade positiva, sabe? Na minha visão, na equipe da Noruega, marca muito bem, trabalha muito bem com a bola no pé também. Cara, eu vou torcer para a Costa do Marfim, mas eu acho que passa a Noruega. Faço das suas as minhas palavras. Podemos ir pro próximo aí. Concordo. E agora, né, Brasil e Japão. O Japão que vem com uma confiança. Como é que você. Assim, eu fico vendo, né? Eu tava vendo a coletiva hoje ou ontem, pessoal perguntando pro Ancelotti como o Ancelotti recebe essas declarações do Japão, falando que é 50%, 50-50. Cara, eu acho. Eu ficaria
ficaria abismado se eles falassem que iam perder o jogo, né? Que não tem chance nenhuma da gente vencer e tudo mais. Sei lá. Enfim, acho natural eles estarem confiantes porque eles têm uma equipe qualificada, um time muito rápido, né? Muito Aproveita bom. muito bem os contra-ataques. Fez um jogo duríssimo contra a Holanda, poderia ter vencido o jogo, mas eu acho que o Brasil vem numa crescente. A gente está encaixando. Eu, curiosamente, acho o Rafinha um baita jogador, tá? Mas o Ryan traz um peso defensivo importante para ajudar até o Danilo ali, que vai ser benéfico para nossa equipe. Eu acho que a gente passa num jogo muito difícil, um 2-1 da vida, mas eu diria que o Brasil se classifica aqui. Eu também fico com o Brasil, vou torcer para o Brasil. Acho que a seleção do Japão é muito rápida, o Brasil pode ter muita dificuldade é, entre os laterais e o meio, na velocidade que o time do Japão joga, apesar de ser um time que toca muita bola, então as pessoas têm que entender o seguinte: eu sei que o Japão não é o Japão apenas de velocidade, correria, não é isso, mas eles têm jogadores velozes e eles ficam muito com a bola, eles querem ficar com a bola. O Brasil perdeu amistoso para o Japão há pouco tempo, mas como disse o pessoal do Falha de Cobertura, o maior desfalque do Japão para esse jogo é o Fabrício Bruno, que não vai estar jogando na seleção brasileira, né? Que deu uma assistência e fez um gol contra. Brincadeiras à parte, né? O Fabrício Bruno, não só ele, mas nenhum jogador que jogou naquela defesa está na seleção agora. Então a seleção é uma seleção bem diferente. O Japão Verdade. só vence. Então, o Brasil só venceu, o Japão só venceu o Brasil uma vez na história, foi esse jogo. Eu fico com o Brasil, acho que é um encaixe bom no futebol brasileiro. E pode parecer que não, mas os japoneses, eles têm um respeito muito grande pelo nosso futebol. Então, eu acho que isso também conta a nosso favor. E o Ryan, a gente é vascaíno, as pessoas que acompanham e conhecem a gente sabe disso, mas o Ryan é um jogador que a gente sabe o que, que ele pode entregar, né? E eu fico muito à vontade, porque eu sempre defendi muito o Ryan, muito mesmo. Então, para mim, é um cara que, assim, o Brasil tem ótimos jogadores pelo lado do campo, principalmente pela direita. Ainda teria o Estevão, que seria o titular aí, desse lado, jogando desse lado, né? Tanto ele quanto. Ai, meu Deus, como é que Rodrigo? foge o nome? Não, o Rodrigo seria do outro lado, mas o Não, lateral, mas que era. seria titular, né? Eu digo. Isso, o Rodrigo talvez fosse O titular no lugar do Wesley. Paquetá. Então, aí o Brasil perdeu esse lado direito, né? Mas a Rayan tá ali, tá bem. Para mim, o Brasil passa. Eu acho que vai ser 3-1, dando palpite para esse placar. Desse placar Pa- para esse. Paquetá, o jogador mais superestimado da história do universo, tá? Só deixando isso Eu gosto. aqui. Você vê que eu não sou clubista assim, não, Não, mas não eu é gosto. clubismo. Não Eu é gosto do clubismo. Paquetá. Não, não, eu É. sei, eu acredito em você que não seja clubista da sua parte. Mas a gente tende a, né, o torcedor rival tende a Sim. criticar o cria do outro lado. Eu sei que não é seu caso É aí, nesse caso. o volante faz tudo que não faz nada, no final das E contas. assim, os caras que torcem para o Neymar jogar, torçam para o Brasil abrir aí 3-0, 2-0, faltando 5 minutos para ele poder entrar. Ele não vai entrar em outra, ele só vai entrar nessa situação, e eu acho muito pouco provável, tipo, tiver uma prorrogação e o Brasil precisar ir para os pênaltis, e aí ele vai entrar basicamente para cobrar pênalti. E espero que bata o primeiro pênalti, né, Maico? O que você acha, Maico? Você não vai ver esse vídeo até aqui, mas espero que ele bata o primeiro pênalti, porque ele bate bem pênalti, isso aí, negável. E se Sim. o Neymar hipotético entrar, o Neymar de 10 anos, 7, 8 anos atrás, que não acontece, porque esse cara não existe mais, o Brasil seria extremamente favorito no jogo desse daí. Sim. Mas a gente tem Vamos o lá, Vini, né? Que hã? o Vinícius é um desequilíbrio Ah, muito Vinícius forte, né? Júnior tá fazendo uma Copa do Mundo excepcional, cara. Ele e o Bruno Guimarães muito bem na Copa, assim. Eu tô gostando muito do Douglas Santos também, cara. O lateral É, esquerdo que joga simples, não inventa, cara. Muito bom jogador. Alisson também eu acho que é um nome que
Bom, Mas, e o goleiro é ótimo, cara. Quem fala isso não vê futebol, cara. Pô, sim, sim. O Alisson goleiraço, sempre foi assim. Mas é que na seleção, sim. o Ah, goleiro é cara, foda. milagre, cara. Os caras querem que pega uma bola, tá bom, ele não pegou, é paciência. Talvez, por exemplo, em 2002, o Marcos buscou uma bola no chute do Ballack, lá no cantinho. Talvez se fosse o Alisson não pegasse aquela bola. Vai fazer o quê? Ué, é o goleiro, o melhor goleiro que a gente tem é esse. Vai botar quem? Eu acho que o Fábio poderia estar na Copa, tá? O Fábio, goleiro do Fluminense, para mim é um goleiro excepcional e cabe estudo por que que ele não nunca participou assim das seleções ativamente. Mas e agora esse não é o papo não. É. Vamos indo. Tá, então, Vamos, você vamos. quer seguir até a final ou tu quer parar aqui e de repente fazer outro vídeo? Você que Bom, sabe, cara. Depois a gente partiria para ver quem passou, quem não passou. tipo, fazer umas oitavas, fazer uma partida às oitavas, né? Fica a seu critério. Tá vendo, né, gente? Aqui não é ao vivo, É, mas é é ao como se vivo sem fosse, ser ao que a gente vivo, né? não. É ao vivo sem ser ao vivo, exatamente. Sei lá, hein, cara. Eu acho que as pessoas que vieram até aqui com a promessa que a gente achou vão ficar É, meio bravas com a gente se a gente o não for até o título ainda não final, está né? definido, né? É, Mas mas assim, isso, mas, cara, não sei, eu vou te falar, eu acho que seria legal se a gente fosse até a final então e vamos lá, depois, quem vamos for lá. passar para as oitavas, a gente faz o outro, se for o caso, Aí, pô. a gente faz uma partida às Não tem oitavas. o compromisso com o erro, não. Tá de boa se errar. E Então vamos errar pra vamos lá, cacete vamos aí. sim. Vamos começar dos confrontos mais simples aqui, então? Assim, né? Vai, você escolhe aí. Show. Eu vou falar aqui de Estados Unidos e Senegal. Eu acho que os Estados Unidos fez bons jogos, boas atuações, Pochettino. Eu acho que foi uma boa, apesar dos seus últimos trabalhos, né? Mas foi uma boa aposta assim, da seleção dos Estados Unidos. Mas o Senegal tem mais time. O pessoal fala muito de Mané, Koulibaly, enfim. Mas tem também o Mendy, né, cara? Já foi o melhor goleiro do mundo, é um baita Que goleiro, goleiraço, né, cara? goleiraço, né? Nossa, Que merece os créditos também. Eu acho que, na minha visão, o espetacular. Senegal passa aqui e vou torcer pro Senegal também. Eu vou ser mais curto e grosso, apesar de eu falar pra cacete. Eu vou nos, eu vou me ater mais aos resultados. Um jogo ou outro, talvez eu fale um pouco mais. Vou torcer pro Senegal e passa Senegal. Maravilha. Quer falar de Colômbia e Suíça, então? Colômbia e Suíça, vou torcer para Colômbia e vai passar a Colômbia. Eu fico com a Colômbia, cara. E vai ser roubada, hein? Colômbia e Argentina. Argentina já dando meu palpite ali com o Egito, já adiantando também. E vou torcer para a Argentina. Colômbia e Argentina vai ser foda para a Argentina. Mais difícil do que Portugal, se bobear. A Colômbia, e você falou isso de você não ter a sensação. Eu também acho que a Colômbia passa, vou torcer pra Colômbia, de não ter a sensação que a Inglaterra jogava com esse ímpeto, né, pela camisa. A Colômbia já é o contrário, né? Você sempre vê uma entrega absurda, É, assim, eles gostam. muito Uhum. forte. Então, E é uma seleção forte que tem uma entrega muito grande. o futebol colombiano e equatoriano são são escolas que eles criaram escolas de futebol e eles evoluíram demais, cara. A Colômbia, desde os anos 90, o Equador agora, cara, dos anos 2010 para cá. Isso é nítido nas equipes, a forma como joga, jogadores que jogam na Europa. Então, são duas seleções que têm jogadores de tudo quanto é lugar do campo. Ótimo, ótimo futebol. É isso. Bom, Argentina e Egito, você já falou, a Argentina passa, né, Gina? Pra você? Para mim, sim. Pra mim também passa. Acho que vai ser um jogo que a Argentina é bem favorito. Messi fazendo mais um ou dois aí, espera. E além disso, né, cara, assim, não é só o número de gols. O Messi é o jogador com maior participações em gols em Copas do Mundo. É um negócio assim surreal. Sim. Ele passou o Pelé nessa, porque o Pelé era o jogador que tinha mais participações, apesar de não ser o maior artilheiro Tá aí um nas vídeo, hein, pra Copas. gente fazer. Messi E passou o Pelé. o Messi passou o Pelé e participações em gols em Copa, Sei, mas não, eu para mim sei. não, para mim não passou. O Pelé, para mim, é o Sim, melhor e sim. maior jogador da história, apesar de amar o Messi. Show. Portugal e Espanha. Península.
Isso aí é clássico. É, Pô, estudem tudo a C história maiúsculo, né? desses países para vocês verem. É. Cara, vai ser um jogo duro. As duas seleções que são grandes times no papel. O Juliano tava falando de que a Espanha seria talvez a 0-2, né? Assim, o Portugal, para Para mim, mim. estaria ali na primeira ou segunda prateleira também. É, E um para mim também. timaço, né? No papel, um grande time. E as duas decepcionaram, digamos assim, na fase de grupos. É, tem dois grandes astros, e Yamal, óbvio, em momentos totalmente diferentes das suas carreiras. É, mas eu acho que a Espanha vence essa partida. O Portugal realmente não tá me convencendo muito, não, cara. A Espanha, vejo uma expectativa, tem uma expectativa de melhora aí. Aí eu vou, por incrível que pareça, apesar de eu não ter achado que a Croácia, eu acho que Espanha e Portugal, para mim, passa Portugal pelo confronto. Eu acho que os caras vão dar um pouco mais, tem jogadores também excelentes, tem uma disputa de dois meio-campo assim, meio-campos fantásticos. Portugal ainda tem dois laterais assim espetaculares e o goleiro de Portugal é muito bom goleiro. Portugal, né? Portugal tem uma seleção que eu não acho que passa pela Croácia, tá? Como eu falei, foi na sorte aqui. Aí para mim passa Portugal pela Espanha, né? Surreal. Para mim passa Portugal. Vamos Então, tirar na é, sorte? vamos. Então vamos lá. Ó, coroa, deu um aqui, ó, vai passar a Espanha, tá bom? Se for Show. cara, passa Portugal. Vamos ver se der outro cara Portugal aqui, o pessoal vai achar que é marmelada. Ó, ó, vira. Não, passa a Espanha. Aí, ó, passa a Espanha. Maravilha, maravilha. Então, Espanha e Yamal classificado aí para as quartas, né? De finais Quartas. na nossa simulação. É, quer falar de Holanda e Canadá ou Inglaterra e Equador? Inglaterra, Equador, vamos lá, quem começa? Sou show, né? Eu Sim, vou sim. torcer para o Equador e acho que passa o Equador, tá? Eu sei que você vai, eu acho que você vai falar Inglaterra, vai ser na sorte esse. Eu vou torcer pra cacete pro Equador esse jogo e minha torcida vai dar certo, cara. O Equador precisa ir longe nessa Copa, os caras merecem demais. O BKSS é o técnico que eu queria no Clube de Regatas Vasco da Gama, né? Eu ia começar a falar do Vasco aqui, tira, tá bom. Cara, eu vou de Inglaterra. Acho sim que o Equador é uma equipe fortíssima, tem caixa para enfrentar e fazer bons jogos contra grandes seleções, mas não sei se o treinador do Japão falou, o Brasil é o Brasil, né? Aqui não sei se o contexto é o mesmo, mas a Inglaterra é a Inglaterra. Né? Acho que passa pelo Equador, então vai ter que ser na sorte, né? Não, vamos na sorte não, pode botar a É, Inglaterra. Eu vou, pode botar a vou Inglaterra. torcer pelo Equador também, tá? Eu sei. Holanda e Canadá aqui é poupa tempo, né? Ou não? É, Holanda, não, pelo amor de Deus. Canadá hoje foi uma. É o que eu falei. O jogo de décimo contra 13º colocado do Brasileirão. É, Alemanha e França. Que jogo, hein, meus amigos? Que jogaço, cara. Para mim, pô, eles tiveram um confronto na Euro, se eu não me engano. E a França passou, acho que foi, eles jogaram, eles disputaram uma fase, ou foi Portugal, acho que foi a França mesmo. Para mim passa a França, cara. É, Passa a França, mas pela rivalidade, por ser Alemanha, tinha uma frase dos ingleses que falava que não, quem é que falava essa frase? Cara, eu esqueci o autor da frase, mas eu acho que era um inglês que falou isso que o futebol era um esporte inventado pelos ingleses que no final ganhava a Alemanha. Quer dizer, não importa, o final ganhava a Alemanha. Mas a Alemanha não é mais essa Alemanha, desde 2014. Não é mais essa Alemanha. Né? A Alemanha vem penando, capinando, sentada para ganhar jogos em Copas do Mundo. Então, para mim, passa a França. eu tô contigo. Pra mim, a França, como eu falei, é um dos Eu vou poucos. torcer para a França, tá? Vou torcer para a França. Eu vou torcer pra Alemanha. Um Ah, dos eu, poucos pô, favoritos que pegou esse título e fez o seu favoritismo uma valência, né? E Argentina, de resto, tudo me decepcionou de alguma medida, assim.
Brasil-Noruega é um jogo muito duro também. Diferente do Japão, eu acho que o Japão vem muito fechado, talvez, assim, para jogar, explorando muito esse contra-ataque para jogar contra o Brasil. A Noruega também, assim, mas vejo condição também de ser uma equipe que tem a bola nos pés, trabalha esse meio de campo, né? É, vamos precisar muito do Casemiro nesse jogo, por exemplo, né? Vamos ver como é que Casemiro a gente vai ter. O Espero que seja do Fabinho. Antigo Testamento. Sim, sim. Enfim, mas eu acho que o Brasil passa da Noruega aqui. Vai ser um jogo duro também, mas pra mim dá Brasil e vou torcer pro Brasil. Cara, aqui vocês vão ouvir o Andrew, na hora que ele, se tivesse confronto, a gente espera até que tenha, talvez seja a Costa do Marfim, mas vocês vão ouvir alguém falar, e vocês vão ouvir todo mundo falar assim: a Noruega é a única seleção que tem o confronto positivo contra a seleção brasileira. Tem mais vitórias do que o Brasil tem. Sobre todas as outras, não. É, cara, então, aí eu vou colocar a minha torcida, tá? Eu vou colocar o Brasil passando pela Noruega, mas eu vou te falar, se eu fosse na fria nota ali, eu acho que a Noruega passaria, tá? A Noruega tem uma seleção alta, forte, os caras fazem gol de cabeça, o Brasil. Pô, o próprio Alisson, esse jogo contra a Escócia, que é um time cintura dura. O Alisson teve que aparecer algumas vezes em jogadas aéreas, principalmente. É um problema que o Brasil tem, principalmente defensivo. Ofensivo, o Brasil é bom. Eu vou colocar aqui com minha torcida. Vai passar o Brasil pela torcida, tá? Mas eu não acho que dentro do campo tem, sei lá, Brasil é favorito na camisa só. É. São 15 jogos do Ancelotti, né, cara? É Sim. pouco tempo de trabalho, né? E depois ele vai ter menos pressão, porque É, determinados jogadores não vão ser mais forçados a ser convocados, sim, entendeu? E aí, vai ser. sim. Sei que vocês são fanboys demais, mas é fato, não tem como. É verdade, cara. Você deu a pressão. Eu cedeu e qualquer um cederia. Talvez o louco Bielsa não cederia. Só ele, né? Eu, qualquer um do planeta levaria. Infelizmente, Stefan. Você não levaria. É fácil falar aqui agora, mas lá, na posição dele, até como um certo escudo, é mais fácil tê-lo ali do que de fora. A pressão ia ser dobrada. É um fanatismo que tem, uma seita que tem, que vai junto com ele ali, que não largam a mão do cara, não tem jeito. Eu acho que o Endo faz parte um pouco disso também, mas ele descolou um pouco também. Mas eu tenho alunos que, cara, os meninos ficam absurdamente. Eu jogando bola com eles, falei, cara, você tá melhor do que o idoso Ney. Não, então eu vou parar, pô. Eu prefiro ser pior. Eu falo, que isso, cara? É sério, sério. Por quê? Pô, porque ele é o Neymar. Você tá brincando? Você tá correndo mais do que ele, cara. Não, não, não. Ele é muito maior e melhor do que eu. É lógico que é, né? Claro. Eu tô falando guardar as devidas proporções. O menino não aceita que você compare ele, como se comparasse ele a um deus. Sim. Pô, pelo amor de Deus, cara. Tá louco. Isso me incomoda. Eu fico puto com essa porra. Eu fico puto, cara. Fico puto. O nosso falso 9 será titular. Falso, a Juliana vai falar que é um falso atleta, falso jogador, Não, você que disse. Ó, prevendo. falei nada. Quem disse foi você, fanboy do menino Ney. Jamais, cara, jamais, jamais. Vamos lá. Bom, agora grandes confrontos aqui, né? Eu vou começar por Argentina e Colômbia, cara. Vai ser um jogo parecido, acho que a Argentina é favorito, na minha visão. A Argentina veio. Eu gostei, a Argentina veio com essa pressão de ser o atual campeão, mas assim, a gente é um time muito cansado, um time velho, né? Que já tá mais falado do que pra cá, essa geração. E os caras jogam leve, né? Assim, você vê que os caras jogam, são bem organizados, confiantes. O Messi resolve muito bem as jogadas em que aparece ali pra ele. Tá usando bem essa pressão a Argentina, né? Na minha visão. Que independente de qualquer coisa, sempre vai ser uma seleção muito pressionada, né? Um país muito apaixonado por futebol. Eu vou torcer para a Colômbia, mas acho que a Argentina passa de fase. Acho que esse jogo
como foi na final da Copa América, esse jogo vai ser um jogo muito intricado, muito difícil. E para mim passa a Argentina também. Não sei para que eu vou torcer, cara. Se botar o Andreas Gomes no jogo, eu vou torcer para a Colômbia. Mas aí eu vou dar um exemplo que eu tenho falado, mas ninguém ouviu falar isso, então será a frase minha aqui. O Messi joga para a Argentina e a Argentina joga para o Messi. Ao contrário, por exemplo, do próprio Cristiano Ronaldo e do Neymar. Quando joga, o Neymar nem tem jogado. Apesar do Cristiano Ronaldo ser um jogador, eu acho que ele é mais de grupo, tá? E ser muito importante para a seleção portuguesa, mais importante para a seleção portuguesa do que o Neymar é para a seleção brasileira, isso também eu acho que seria. Para mim, isso não tem discussão, tá? Mas eu sei que seria um vídeo aí interessante. O Messi, eles jogam para ele joga para o time. Ele não tem essa vaidade. O cara faz os gols, as pessoas tocam, ele está sempre bem colocado. Ele vai mais devagar. Quando vê, ele está sozinho, que é surreal. Quando vê, ele está fazendo o gol que ele já fez 400 vezes. Não tem ninguém perto do cara. E para mim, esse jogo vai ser muito difícil, mas passa a Argentina. Não sei para que eu vou torcer, como eu disse. Puxa o próximo aí da sua escolha. É, seria Inglaterra e Brasil, né? Vou. Vou escolher esse, vou falar desse já de uma vez. Eu acho que o Brasil passa pela Inglaterra. Para mim, passa. Acho que o Brasil vai ter mais dificuldade com a Noruega do que com a Inglaterra. E se a Noruega passar pelo Brasil, que eu espero que não passe, eu acho que ela passa pela Inglaterra também. Vai ser um jogo muito duro, né? E vou torcer pro Brasil, obviamente. Sim. Independente de quem esteja em campo, até porque eu sei que vão estar os jogadores certos em campo. Uhum. Eu não vejo o Ancelotti mudando muito esse time do Brasil, né? Assim, que a gente achou, né? Vai ser a primeira, muito possivelmente vai ser a primeira vez que ele repete esse time, né? Amanhã contra o Japão. Ah, vai repetir, Enfim, né? não sabemos, mas há uma boa Travou. possibilidade disso acontecer. Sim. Enfim, a Inglaterra é isso. Eu sempre fico com o pé atrás de que em algum momento vai decepcionar. Eu acho que o Brasil passa também de fase. O Vini vindo com a força que tem. O Harry Kane é um baita atacante. É, né, na Inglaterra também vem tendo seu impacto. Mas acho que a seleção brasileira passa. E, cara, enfim, é porque. Vamos falar do que a gente tá focado aqui, mas a gente vai entrando em parênteses que eu fico com vontade de conversar e falar sobre também. Você falou aí É da. ótimo. Oi? Ótimo, isso é muito bom. Sim. Você falou do. O Messi. A Argentina joga pro Messi, o Messi joga pra Argentina, né? E assim, com o Cristiano Ronaldo não tem tanto essa troca, né? O Portugal joga pro, pro Cristiano e é isso, né? E ele faz o gol, assim, é uma troca de alguma forma, né? Mas não de criação de jogadas. Esse último jogo, por exemplo, teve um lance, Portugal e Colômbia. Eles fizeram um passe para o Bruno Fernandes abriu a perna para a bola chegar no chão. Nossa, a bola veio muito fraca. E o Sim. colombiano cortou. Se não fosse o Cristiano Ronaldo do lado dele, ele teria dominado e teria dado passe para o Cristiano Ronaldo logo na sequência, provavelmente, se o cara fosse nele. E ali ele, pô, já vou deixar passar, porque se eu pegar essa bola e eu errar, cara, foi quem? Foi contra o Aston Villa, né? O Aston Villa, que o Dibo Martins é o goleiro. O jogo do Manchester, quando o Cristiano Ronaldo estava lá, o Dibo, eu gosto muito do Dibo. O Chicão até brinca comigo, no tênis eu faço igual o Dibo Martins. Cara, quando pegou a bola para bater o pênalti, o Bruno Fernandes, o Dibo chegou nele e falou assim: com o Cristiano em campo, quem vai bater o pênalti é você? É você que vai bater? Você vai perder, cara. Quem tem que bater é ele. Ele entrou na mente, cara, do Bruno Fernandes. O Bruno Fernandes foi lá e perdeu o pênalti. Entendeu? Eu acho que os caras ficam presos ali. Tudo é o Cristiano Ronaldo, calma. E nem não sei se o Cristiano Ronaldo é assim que esses caras no dia a dia. Eu não Inclusive sei o se é. treinador, você não acha? O treinador tá. Cara, o treinador não quer mexer nele, diferentemente da outra Copa, que ele perdeu a vaga durante a Copa e que não alterou muito o jeito que o time jogava, porque o time já jogava daquele jeito.
Eu acho que ele tem que ser titular. Eu quero ver o Robozão jogar. Robozão aqui é um elogio, tá? Ele é um monstro. E eu quero ver ele jogar, quero que ele faça gol, quero que ele jogue bem. Só que para ele tá mais difícil mesmo, cara. Ele joga num campeonato bem mais limitado. Ele quer queira, quer não, apesar de eu parecer, ele tem 41 anos, né? Tá mais E lento, apesar, na minha visão. não é mais aquele jogador. A cabeça tá ali, mas o corpo não tá, cara. É. Pô, vai jogar bola, pô, outro dia lá, assim, guardar as devidas proporções. Eu tava no gol, eu tava preso, que eu tinha feito um monte de atividade, recuaram a bola pra mim. Eu fui, porra, eu tropecei, cara, entreguei a bola no pé do cara, pam, bate, rebate, pum, pum. O cara encheu o pé, eu, pô, tentei saltar ainda. Eu não eu no salão, às vezes, eu jogo no gol. Eu vou até bem. Não vou bem como eu ia, eu não consigo mais. E na linha, cara, assim, você é outro jogador. Você quer fazer um negócio, você não consegue, cara. Arrastar, driblar, não vai fazer. Sim. Mas é isso, cara. É isso. Nem sei por que a gente tá falando isso, mas Não, você falou isso porque você entrou não, falando aí que você eu deu o abri a exemplo do janela. Neymar, assim. O Neymar a gente sempre É, tem que falar no hipotético Neymar. Eu acho que se o hipotético Neymar tá jogando, nesse estilo de jogador que ele se tornou, né? Um cara mais 10 assim, ele seria mais esse cara de jogar também pro time, né? De dar passes e tudo mais, mas o seria, né? Então, então então, mas tem. você acha mesmo isso, assim? Eu Porque, acho, assim, cara, eu acho. eu acho que não. Vou te falar por que que eu acho que não. Porque a carreira inteira dele, ele nunca objetivou, a não ser no Barcelona, com o Messi e Soares, que ali ele entrou numa engrenagem e ali para ele entendia que o Barcelona era maior do que ele e o Messi era maior do que ele, e quando ele sentiu que ele poderia também ser tão grande quanto o Messi, ele quis sair. Essa é a visão que eu tenho. Ali ele jogava pro time, ele driblava em direção ao gol, ele dava o passe, enfiava a bola para os outros fazer gol. Por quê? Porque não tinha espaço para ele fazer outra coisa. Quantas lesões, quantas vezes a bola vem, é para ele dar prosseguimento da jogada, ele dá uma caneta para trás, dá um chapéuzinho, dá mais um drible, aí ele toma uma sarrafada. Porque prende a bola driblando para trás. Estou falando que está certo quem bate nele, obviamente não. Mas faz parte do jogo. Eu não vejo ele ser objetivo, como era, por exemplo, o Ronaldinho Gaúcho. E a gente já teve esse debate aqui, né? Ronaldinho Gaúcho ou Neymar ali, né? Que eu acho que foi muito gostoso de fazer aquele vídeo. Tem. Então, Enfim, então eu não consigo ver isso nele, cara. Eu não consigo. Mas tem um aluno meu que falou assim: não, você tá torcendo pro Brasil, não, cara. Aí depois você vai falar assim: bem que eu avisei. Falando, cara, não vou. Se o Neymar jogar bem e decidir jogos, fala, cara, legal, ótimo, ele fez, ele conseguiu, eu não acredito. Mas se ele fizer, eu falo, eu estava errado, o cara realmente conseguiu e ele mostrou o valor dele. Mas, eu acho sinceramente, eu não vejo isso. que a própria limitação física dele com o tempo foi fazendo com que ele se tornasse um cara mais paradão ali, mas não na área, sabe? Assim, um pouco antes da área, distribuindo um pouco mais de passes, mas são poucos jogos que a gente tem para analisar também, né? Depois. E ele não tem intensidade mais para É, jogar no nível que se precisa, cara. Por é, exemplo, o Cristiano Ronaldo tem mais intensidade que ele, sendo bem mais velho. E mesmo tendo mais intensidade, e aí entra do que a gente está falando, a intensidade dele já não é uma ideal para esse nível de jogo. Ah, é. mas outras seleções têm jogadores assim, cara, porra, seleção do Senegal, por exemplo. É isso, cara. Olha a seleção da Espanha. Olha a seleção da Holanda. O Memphis Depay, ele, não tem, ele tem jogado numa intensidade grande, corrido pra caramba, num curto tempo. Eu não vejo o Neymar com intensidade para jogar no nível dos caras, tipo, 10 minutos. Ele não tem 10 minutos de Eu senti que ele intensidade para saiu jogar no nível do cara. cansado desse pouco tempo que ele jogou com o E Neymar. ele jogou, cara, ele jogou assim, na hora que ele pegava a bola, ele flutuava, ele entregava um passe, aparecia, tocava, pô, com todo o respeito, óbvio que o outro jogador talvez não fizesse aquilo porque não tem a experiência dele. Mas o que ele fez ali, fez nada. Todas as vezes que ele pega e tenta driblar, os caras chegam antes dele, bota o corpo na frente, ele tromba e cai, como sempre fez, né? Mas, pô, ele não consegue arrancar, driblar ninguém, infelizmente, cara. Pô, esse povo não vai ver mesmo esse vídeo, ainda bem. Porque senão o pessoal vai descer a marreta, cara. Acho Aí, que igual não, aquele acho que vagabundo não. tá Vai ser lá, e o mais. vagabundo.
E o vagabundo tá lá, igual tô doido do Zorro Total, cara, aquilo foi demais. Enfim, é, vamos falar de França e Holanda, assim, jogo duro, né? Holanda que tem uma parte defensiva muito forte, Van Dijk faz uma boa, excelente Copa até aqui. Ofensivamente também é, é uma equipe que agride muito, dá muito trabalho, mas a França é a França, de novo, na mesma lógica do Brasil é o Brasil. Enfim, o Dembélé, ele que, né, a gente ainda ficava meio, será que a gente vai ver o Dembélé que a gente vê no PSG? Talvez agora tenha esse hat-trick talvez dê a bola de ouro pro Dembélé, né, na minha visão. E ele demonstrou, então é mais um elemento para a gente se preocupar com os franceses. Eu acho que a França passa da Holanda, cara. Mas vou torcer pra Holanda. A França passa pela Holanda, eu vou torcer pra França. O pessoal deve estar louco comigo mesmo, cara. Eu vou torcer pra França, pra mim passa a França. E o Dembélé é um cara que eu criticava muito. Por exemplo, o Dembélé foi contratado pelo Barcelona para substituir o Neymar. Não chegou nem aos pés do Neymar no Barcelona. Aí, ó, pessoal, aí faz esse corte também. Eu estou Falou bem do elogiando o Neymar, Ney. olha aí, ó. Não, cara, o Neymar foi um jogador O excepcional. Neymar tomou 6 do Vascão esse ano aí. O Neymar foi Ano um passado. jogador, ano passado, o Neymar foi um jogador excepcional. Eu lembro de, às vezes, sair com o Michael e o Chico assim, falar, cara, vocês viram o Neymar, que o Neymar driblou, e os dois caras quietos, cara, os caras não falaram nada comigo. Mas eu tava falando do Neymar jogador, cara. Que é isso, que o Neymar jogou de bola, porra. Mas só que o pessoal, assim, alguns acreditam que ele vai jogar aqui. Não vai, não joga assim, cara. Mas tudo bem. Tô falando mais do Neymar, porque pra mim passa a França, eu vou torcer pra França. Você que tá me instigando a falar do idoso Ney. Espanha e Senegal, faça as ordens, meus amigos. Meu amigo. Torcerei muito por Senegal. Acho que Senegal tem chance contra a Espanha, mas com dor no coração. Ai. Ah, não, que se foda, cara. Vai passar o Senegal nessa É isso porra. aí, cara. Eu tô contigo. Eu acho que a Espanha vai demonstrar essa sua irregularidade na competição, né? Aqui a torcida falando altíssimo. Cara, mas não é? Não tem chance do Senegal passar? Muita chance, eu acho Pô, que pelo sim, que a gente cara. viu até aqui, pô. Até porque pra mim aí seria. Seria. Passar. Pra mim vai passar Senegal. Mais uma seleção africana na semifinal de Copa. É isso aí, eu tô contigo. Senegal passando aqui. E agora, Brasil e Argentina, talvez o maior Brasil e Argentina da história, né? A gente teve em 90, né? O caso polêmico. Mais algum de semifinal de Copa nunca teve, né? Brasil e Argentina. Não, não. Não, 90 não teve polêmica nenhuma ainda. Nenhuma polêmica, É, não. Assim, o pessoal fala da água a batizada. famosa água de Mentira, coco. mentira, mentira. Essa foi a primeira Copa que eu acompanhei bem, cara. Eu tinha 13 anos. O Brasil fez uma primeira fase tenebrosa, cara. O Brasil para ganhar da Costa Rica, ganhar da Escócia. E foi Costa Rica, Escócia e Suécia. Suécia, o Brasil passou pelas três seleções jogando muito mal. E pegou a Argentina e fez uma partida excepcional. O Brasil dominou a Argentina totalmente. E o Goicoechea pegando, e a bola pega na trave, o Miller perdendo o gol dentro da pequena área. Nossa Senhora. Aí deram um pouquinho de espaço para um senhor chamado Diego Armando Maradona, que veio driblando todo mundo. A melhor zaga da história do Brasil em Copa do Mundo, que a zaga tinha Ricardo Rocha, Mauro Galvão e Ricardo Gomes. Até que a seleção jogava três zagueiros, porque os caras jogavam demais. Os três foram em cima do Maradona, Maradona no camisa, dribla o Tafarel e gol. Caraca, moleque, eu fiquei muito puto que era pro Brasil ter ganhado esse jogo. E na época eu torcia muito contra a Argentina, então eu fiquei mais revoltado ainda, que além do Brasil ter perdido, perdeu para a Argentina. Né? E esse aí, com Maior que. certeza. Essa zaga é maior que Lúcio e. Ah, é? Nossa Né? senhora, cara. Mauro Galvão e Ricardo Rocha, cara. E Ricardo Gomes, cara. O Ricardo Gomes, eu vejo a humildade do Ricardo Gomes, cara, falando que
quem? Que era o Miranda, que ele não jogava do nível do Miranda quando ele era treinador de São Paulo. Pelo amor de Deus, que é isso? Era 1 milhão de vezes melhor do Miranda, que era um ótimo jogador. Nossa senhora, o Mauro Galvão foi o melhor zagueiro que eu vi na vida, cara, brasileiro, né? Que o maior foi, os maiores foi Maldini e Baresi ali. Mas não sei se o Mauro Galvão fica muito atrás deles, não, igual o Daí também. E o Daí, acho que era reserva dessa Copa, tinha o Moser, não, o Moser também. O Moser fala que se ele tivesse em campo, ele tinha dado uma rachada, no... e teria mesmo. Ele teria chutado no meio do Maradona. Ele ia vir correndo e voar. O Moser batia demais. Ele ia bater no Maradona e ia ser expulso. Cara, então, mas e aí? Quem que ganha esse? Quem que você acha? É, antes o Miller, que é um dos maiores falastrões da história, né? Nossa Assim, senhora, hoje em o dia. Miller e o Cafu, né, cara? Que isso, cara? O Cafu virou uma máquina de falar bobagem, cara. Meu É. Deus do céu, um jogador excepcional, um jogador excelente, excepcional, excelente, cara. Meu Deus. Não, o Aí, Miller tem, o Miller é muito porra, engraçado, né, cara? O Miller Miller é muito engraçado. ou Mbappé? Miller. É, cara. Assim, o Miller jogou muito, tá? O Miller Sim. jogou muito, tá? Jogou muito. Muito. Você fala Miller ou Mbappé, eu vou te falar Mbappé. Eu vou falar. Aliás, né, pessoal, não é Mbappé, não, é Mbappé, tá? Viu um africano falando as pronúncias. Quando tem o N ou M antes, tipo, N'Golo Kanté, não é N'Golo Kanté, é Golo Kanté. Não é Mbappé, é Mbappé. Então eu tô tentando falar Mbappé, né? Mbappé, melhor que Miller. Olha, Brasil, esse Brasil e Argentina, uma situação muito parecida, né? Vamos começar com a França? É porque o cara quer falar que a Argentina vai passar, mas não tem jeito, cara. Vamos começar para a França. França e Senegal. Pô, vou torcer pro França, Senegal, hein? Mas vai também, passar a França. também. Cara, aqui eu. Olha. Deixa eu falar primeiro, então. Ah, vai Eu acho que o lá. Brasil passa. Vou Brasil torcer pro passa. Brasil. E ao contrário da última Copa do Mundo que eu dei a Argentina contra o Brasil, para mim passa o Brasil, tá? Argentinos, meus hermanos queridos, eu gosto muito de vocês, pero vou torcer pelo Brasil. E até porque quando um dia eu puder voltar à Argentina, pessoal, quando eu fui lá e já tava me enchendo o saco do 7-1, pô. Então, É. se perder para a Argentina, vai ser, meu Deus, vai ser terrível. Mas assim, eu acho que passa o Brasil, acho mesmo que passa o Brasil. É, eu acho que a Argentina tá mais pronta, tá? É, Sim. acho não, certeza, a Argentina tá mais Você pronta vai, que o você acha que Brasil. vai passar a Argentina ainda? Fala a verdade. Acho que a Argentina vai passar, acho que é uma equipe mais pronta, mas é uma equipe mais experiente também, né? Em relação à equipe do Brasil. Apesar do Brasil ter seus nomes, o Casemiro, o Marquinhos, que. Cara, o Marquinhos eu acho um baita de um zagueiro. Eu não entro nessa de achar que o Marquinhos é super valorizado. Igual eu já vi muito papo por aí. Eu realmente acho o Marquinhos um grande zagueiro, cara. Eu E também. Mas eu o. não acho que ele faz partidas do mesmo nível, individualmente falando, na seleção Então, brasileira. meu ponto é. E o Gabriel Magalhães eu também acho um grande zagueiro. Acho que. Mas assim, acho que ele fez uma grande temporada. Não é um dos melhores zagueiros do mundo, longe disso. Se você. Nessa foi, hein? Nessa Sim, temporada ele mas assim, foi, no tá? âmbito geral, sei lá. Também não acho, mas nessa temporada ele Sim. foi. Mas eu tenho muito medo dele, acho ele muito atabalhoado, assim. É, Ele chega, sabe, sim. Assim, apesar de ser idoso, o Thiago Silva ainda poderia ser o zagueiro titular da seleção, cara. poderia. Que voltou ao Fluminense, né, agora. Voltou, né? Voltou. Fluminense, Eu acho que a Argentina passa, o Juliano. Então, é, cara, agora foi o contrário, né, cara? Foi o foi, contrário. quem diria, né? Putz, mas quem é que a gente não pode decidir isso no cara e coroa nem a pau, cara? Quer ligar pro nosso Aí eu tô querido. usando o celular aqui, não vai ter jeito, tô gravando o celular. Eu posso tentar, cara. Dessa vez eles vão contra mim. Eu vou tentar Quem aqui. sabe eu acerte agora, né, cara? Eu vou ligar pro nosso querido membro desse canal maravilhoso, Maicon. Será que ele nos atende? Deixa eu falar pra você. Ele tava conversando comigo hoje, cara. Vou ligar pra ele aqui, ó. Tô ligando. Liga aí.
Se eu conheço bem, eu sei até onde ele está na hora dela. Fala comigo, meu amigo. Boa noite. Beleza? Tranquilo, e você? Bem, graças a Deus. Então tá bom. Cara, tô aqui com o Juliano. A mesma situação de 4 anos atrás. Não sei se você se lembra que a gente ficou no impasse aqui num vídeo. Na semifinal, quem passaria para a final de 22 entre o Brasil e a Argentina? Eu votei no Brasil, o Juliano na Argentina, e aí você desempatou e disse que o Brasil passaria. Nesse Fala, Marco. caso, em Mas não fala, 2023, não o Juliano fala, então, falando. mas não fala quem que a gente acha, que eu É, acho que você acha. Ele não sim. fala não, tá? Nesse Deixa caso é o ele dar a mesmo opinião impasse, dele. assim. É. Eu não vou te falar o voto de quem, mas você precisa desempatar aí. Boa noite, né, e tudo mais. Esse confronto. Brasil e Argentina na semifinal. Na verdade, eu acho que o Brasil nem chega na semifinal. Eu sabia que ele ia falar isso. Eu sabia que ele ia falar isso. Não chega na semi? Cai ali para Noruega ou para Então, Inglaterra? pera aí, deixa. Pera aí, ô Mike, você tá me ouvindo? Dependendo, cai amanhã. Olha. Então, você tá me ouvindo, Mike? Tô. Beleza, irmão? Tranquilo? Tudo bem. Deixa eu te falar. Então, beleza, eu vou perguntar para você aqui, então. Ó, vamos supor, Brasil e Japão. Você acha que o Brasil não passa? Não, eu acho que passa. Eu acho que passa. Ah, tá. Aí, Brasil e Noruega. Cara, acho que não passa. Então, o Brasil ele pararia nas oitavas para você, ele não passa da Noruega. Sim, talvez sim. É engraçado, Acho que não ainda chega porque. na semifinal. Foi o Acho que que não você chega na achou. semifinal. Aham. É engraçado porque o Marco, na hora que a gente fez aí, eu falei assim, cara, eu vou dar o Brasil como torcida, mas eu talvez se eu fosse apostar, eu apostaria mais na Noruega quanto o Brasil também. Mas eu botei o Brasil, assim. E depois o Brasil pegaria a Inglaterra. Torcida, Oi? Pode falar. não, igual eu tô te falando. Como torcida eu quero, mas não sei se Sim, passa. Por isso que eu tô te falando. sim. É, mas você acha que a Noruega tem mais chance de ganhar? Ah, cara. Acho um jogo muito igual. Sério mesmo. É. Então, até por isso que eu poria o Brasil, porque eu desempataria na torcida, entendeu? Porque eu também acho que é um jogo difícil para os dois, É. Sim. né? Mas E assim, eu não é colocaria uma hipotético. coisa que tem poucos jogos, mas o Brasil nunca ganhou da Noruega. Juliano falou Aí isso, né? não te falei, do que você ia ver comentaristas falando isso. O Brasil acho que tem vitória sobre a Noruega, sim, só que a Noruega tem vantagem, não? Não, o Brasil nunca ganhou da Noruega. É, tem certeza? Tá, pô, até onde eu sabia, nunca tinha ganhado, não. Bem, eu não sei também, não. Eu acho que já ganhou, mas eu acho que a Noruega tem mais vitórias. Vou apostar errado. Legal. E, mas e assim, na hipotética Brasil e Argentina sem final, você bota a Argentina? Argentina. Não. Mesmo com o E- Danilo no meio, no lugar do Paquetá. Argentina. É, Muito ele mais, tá. muito mais time. Mais E tem o preparado, Messi. né, também. Mais pronto. Ah, muito mais, muito mais. Então tá Eu certo. acho que o Brasil deu até uma melhorada contra a Escócia, sim. O Brasil ainda tem muitas pendências. Muito boa. Ficou boa a ligação aí, cara. A Aí, participação do Maicon foi legal. show de bola. Dessa vez E eu é, votei na é. Argentina e o Juliano no Brasil. Então foi o inverso de Só uma 22. É. E da outra vez aí ele comigo. É, você confiante. é É muito o Neymar. argentino. Tá cativando. Ah, olha que aconteceu É isso da ruim. outra vez. Hã? Ô, Michael, tem 1h20, cara. Quem está fazendo essa simulação aqui, todos os jogos dessa 16 avos até a final. Devo ter falado uns 30 minutos, só eu devo ter falado mal do Neymar, uns 30 minutos aqui. Porque toda hora o Endo me cutuca com o Neymar.
E ele quer comparar o A Neymar, ligação deu o uma Michael. falhada. A ligação deu uma falhada. Então, não, você tá ouvindo aí, cara, 1h20 de gravação, eu devo ter falado mal do Neymar, ou a verdade, né? Uns 30 minutos. Isso que a gente falou todas as seleções aqui. E aí, Michael, o Endo querendo Mas colocar o você Neymar já no mesmo nível do. trocado. O, o Endo querendo colocar o Neymar no mesmo nível de Messi, Cristiano Ronaldo, Pelé, Não, que cara. isso. Aí você tá, tá tirando de contexto a minha Ô, frase. Michael, é mentira. Você acredita, você acredita em O mim, pô, Andrew, ou não? Ô, Juliano, o Andrew é da geração Neymar Zete, não Não, tem cara. jeito. Juliano, o Neymar, o Maicon acha que o Neymar tem que entrar no último minuto da prorrogação para bater o último pênalti. Né, Maicon? Não, Não, pra isso. mim, o Neymar tinha nem que ter ido, rapaz. É. Enfim, pô, muito obrigado pela participação aí, Maicon. Então, mas peraí, vamos ver então, peraí. Então tá, vai passar Vamos. Argentina e França, na opinião, né? Para mim Isso, seria valeu. Brasil e França. Michael, o que você acha que ganha? França Ah, ou só um Argentina? minuto. França ou Argentina na final? Pra mim, a França vai ser a campeã. Tá certo. Para mim também, tá Pra aí. mim, é a Para melhor mim também. seleção disparada. Também acho. Qualquer seleção que a França pegar, para mim também vai ser a França. Show. Valeu, Maicon. Obrigado. Um abraço. Obrigado, Michael. Falou, um abraço. Valeu. Tá aí, cara. Nosso destino foi invertido, né, em relação à última Copa. A diferença é que eu poria o Brasil na final, tá? E Uhum. poria a França campeã também, tá? Eu poria a Não, França. também Porque, ó, acho. a França, para mim, é a única seleção do mundo que, de fato, tá cagando e andando se joga com o Brasil, se não joga. Sim. Viu o Brasil tomar ferro da França em 86, era muito criança, mas eu lembro. 98 foi um passeio. A França, Brasil com a França é difícil. Sim, sim. Mas, pô, se der França e Argentina, cara, vai ser bem interessante, porque, tipo, vai lembrar ali até o caso de Alemanha e Argentina em 86 e 90, e aí trocaram, inverteram os campeões, né? Deu Argentina, depois deu Alemanha. Aí você pensa bem o Mbappé, né, cara, com a idade que tem, disputando a terceira final de Copa do Mundo seguida. É. E ele, fantástico, né, cara? Fantástico. Um jogador, assim, dos melhores da história. Eu sei que os Neymarzetes, assim, piram, porque eles odeiam o Mbappé. Odeiam, odeiam. Você gosta do Mbappé, Wayne, falando isso? Claro, claro. Não ganhou Ah, a Liga tá. dos Campeões como o Neymar, né? Aí, olha só. Tô brincando. Tá. Brincadeira. Mas Mas é um ganhou a Copa do fato. Mundo, né? Então. É um fato. Não, assim, a França eu acho que é o time a ser batido. Realmente é uma equipe bem superior, assim. Eu acho que o caminho pro Brasil ir longe, cara, é a gente fechar a casinha, preencher esse meio de campo, dificultar muito pros caras, assim, talvez indo até de contrapartida com a característica do futebol brasileiro, né? Apesar de 94 a gente tinha uma defesa muito sólida, né? Esse lance lá do famoso Romário tem tantos por cento da vitória, o Brasil tinha uma defesa muito forte, né? Não. O time do Brasil era ótimo. Cara, se você pegar a seleção brasileira de 94 e a de 2002, tem mais jogadores, cara, de 94 para mim. Ó, Tafarel ou Marcos? Tafarel. Tá analisando mais seleção brasileira. Jorginho ou Cafu? Jorginho, para mim, não tem nem discussão. Na zaga, a gente Caramba, põe na dois. seleção, O Jorginho jogou demais. O Jorginho demais. foi mais jogador do que o Cafu, cara. Foi mais jogador. O Cafu tem mais sucesso na carreira. Mas para mim, tudo bem, a seleção você vai falar assim, mas o Cafu foi capitão da seleção, o Cafu chegou a 3 finais e tal. Inclusive ele joga na final, ele entra na final um pedaço do jogo contra a Itália, até porque ele era um preparo físico invejável, né? E quando o Leonardo é expulso contra os Estados Unidos, ele bota o Cafu na lateral esquerda, que o Brasil ia jogar com a menos, mas ia ter o Cafu. E o Cafu com 22, ele já corria com 40, com 22 ele corria para 3 cabeças. Ele era absurdo mesmo. Mas eu fico com o Jorginho. A zaga eu fico com Lúcio e você vê, né? O vídeo virou outra coisa, né? Mas ok, fico Lúcio e Aldair. Na lateral esquerda, o Roberto Carlos.
Meio campo, Mauro Silva, Dunga. Aí, cara, pô, aí tem que ter o Ronaldinho, Rivaldo, Bebeto e Romário. Pô, timezinho bom, hein? Bebeto Bom. no lugar do Ronaldo? Ó, o Ronaldo, eu viajei, tá com Ah, o Ronaldo. Ronaldo e Romário, Ronaldo e Romário, desculpa. show. É porque foi uma dupla tão fantástica, Um Bebeto e nome Romário, puxa o cara. outro, né? É, o nome puxou o outro, cara. Foi É. fantástico, assim. É fantástico. Não, Ronaldo, pelo amor de Deus. Apesar do Bebeto ter sido um excelente jogador, Ronaldo e Romário. O Ronaldo também, que estava em 94, e o Parreira não botou ele um segundo, cara. Porra, fiquei muito bravo na época. Pô, até o Viola entrou na final da Copa, inclusive pegou uma bola, saiu costurando todo mundo da Itália, se faz o gol, ia ser um golaço, ia ficar insuportável o Viola. Cara, o Viola, cara, eu lembro dele no Vasco, cara, um jogo que o cara vai ser substituído. Eu já contei essa história, eu adoro falar essa história. Aí ele substituiu, não sei o que foi, saiu o Guilherme, aí entrou o Viola, aí entrou o carrinho de marca para tirar o Guilherme, e o Viola sentou no carrinho, entrou no carrinho da substituição, antes do cara sair. Ele entrou de carro, o Viola era figura, cara. Ele já entrou tomando cartão amarelo, que tinha que esperar o outro cara sair, ele entrou no carrinho. Cara, o Viola figura, cara. E eu acho que nesse jogo que ele domina a bola do peito, faz um golaço de bicicleta ali hoje para aquela estátua do Romário. Sim. Viola, 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 figura. Show, pô, 1 hora e meia. Show. A gente fala pouco, né, cara? Ele fala muito, né? Tá aí, Bom, França campeã na nossa avaliação. Nas oitavas a gente pode fazer um outro vídeo com um novo. podemos, vamos fazer, pô. E também reagindo, vou anotar no papel aqui os nossos acertos, nossos erros. Legal demais. Boa Show. ainda. Um abraço, galera. Você que assistiu até aqui, muito obrigado, cara. Você é uma pessoa que gosta da nossa resenha. Vai Deixa o pro like, céu. se inscreva se você não é inscrito no canal. Comente, fale o seu campeão, as suas discordâncias. E a gente realmente quer saber o que você acha. Valeu, Juliano. Um abraço. Até a próxima, meu caro. Valeu, pessoal. Um abraço. Se você veio até aqui, comente. Endo, fanboy do Neymar. Beijo e abraço. Fique com Deus. E Brasil campeão, hein? Tá aí. Você viu o Michael me zoando? O É, Juliano tá confiante. nem a carta do Danilo convenceu. Falar nisso, cara, a coisa mais linda foi a carta lá do. Ah, Foi tá, quem, irmão. cara? É, meu Deus. Esqueci o nome também. Eu chorei, cara. Da Costa do Marfim, não é? Ah, esqueci o nome. Joga do Leipzig. Pô, Sim. espetáculo, cara. Copa do Mundo, né? E suas histórias. Valeu, galera. Tchau. Valeu.